Um pequeno grupo de soldados romanos marchavam por entre algumas cavernas. Eles estavam procurando por alguém, o general Hannibal. O que eles encontraram era um acampamento abandonado. Aquilo era tão estranho que começaram a pensar que poderia ser uma armadilha. Talvez até mesmo aquela comida estivesse envenenada. Mas ao que parece, o verdadeiro perigo não estava ali. De repente, dezenas de luzes em forma de elefantes se formam à frente deles. Aquilo era tão surreal que eles mal acreditavam em seus olhos. O que estavam vendo seria verdade? Ou será que era outra coisa? À distância, uma silhueta podia ser vista, e era o que os soldados romanos estavam procurando, o general Hannibal. Do alto da montanha, ele apenas acompanhava o desespero e a carnificina que acontecia abaixo. Marrabal, um dos homens de seu grupo, chega até Hannibal e diz que eles eram apenas formigas no caminho daquela besta. Ele diz sim, somos apenas formigas. Então o general conta uma história de sua infância, onde formigas atacaram um rinoceronte, fazendo com que ele ficasse enfurecido e despejasse toda sua fúria sobre o vilarejo. Marrabal diz que Roma só é vulnerável pelo norte, mas que não existe passagem ao norte através das montanhas. E Hannibal responde que não existe, mas só por enquanto, pois de alguma forma ele abrirá a passagem pelos Alpes. Ele se senta por um momento para pensar, e em meio aos seus pensamentos a terra começa a tremer. Hannibal então ordena que seus homens peguem seus cavalos e os sigam, e diz que a besta está por perto, mas não por muito tempo. Enquanto grita para seus homens atacarem Godzilla, ele laça uma das placas dorsais do monstro, e mesmo sendo balançado de um lado para o outro, incrivelmente consegue escalar o lagartão. Hannibal então ergue sua espada para cravá-la nas costas de Godzilla, mas vê sua lâmina brilhante se espedaçar no couro duro do rei dos monstros, e com mais um balançar de cauda ele é arremessado ao chão. Por sorte ele ainda está vivo, e ao se levantar pede aos homens que sobraram que corram para salvar suas vidas. Após o revés, ele ordena que os homens se reagrupem e que suas palavras sejam enviadas aos líderes mercenários, pois assim como as formigas atacaram o rinoceronte, eles atacarão Godzilla um pouco mais à frente. Após algum tempo caminhando, eles decidem parar e descansar, se sentando ao redor de uma fogueira, festejando e contando grandes histórias de guerra. Mas das sombras surge um outro grupo rival. Então uma batalha campal se inicia, e em um rápido golpe de espada, o líder dos mercenários perde a cabeça. Hannibal percebe o tumulto e sai de sua tenda pronto para batalhar com o guerreiro em pele de lobo. Ele consegue se esquivar e o ataca com seu escudo. Porém, antes que os dois pudessem dar continuidade à batalha, são interrompidos pelo Rei dos Monstros, que extermina a maior parte dos grupos com uma mega baforada atômica. Novamente, Hannibal é obrigado a sucumbir à ferocidade de Godzilla. Escondidos em uma caverna, seu conselheiro diz que não existe maneira de abrir a passagem, para que ele se junte a eles em um copo de vinho, pois suas armas foram destruídas, e a única coisa que sobrou a eles foi beber. Nesse momento ele tem uma ideia e diz que havia encontrado a solução. Pede que os homens aqueçam o vinho e o resfriem na neve, e sigam exatamente o que ele iria dizer. Ele pede que reúnam a maior quantidade de corpos que a catapulta suporte, e enquanto ele joga a bebida sobre os corpos e ateia fogo, ele diz que vai mostrar à besta a determinação que eles têm. Ele atira de forma certeira aquela massa de corpos em chamas, acertando Godzilla na cabeça, e diz aos homens que se preparem, principalmente os arqueiros. E se era a atenção de Godzilla que ele queria, foi isso que ele conseguiu. O Rei dos Monstros ataca com sua cauda, fazendo boa parte da montanha desabar. E eis que chega a hora de Hannibal ficar cara a cara com o Rei dos Monstros. Parece que o fim do general ia ser naquele penhasco, com Hannibal pendurado por apenas uma das mãos. Mas para a sorte dele, os arqueiros atacaram Godzilla por trás. O ataque acaba distraindo o Rei dos Monstros por um momento, dando a oportunidade para Hannibal permanecer vivo. Mas os arqueiros não tiveram a mesma sorte e são atingidos por uma baforada atômica. Hannibal grita para que liberem os barris, e então quando a bebida toca a baforada de Godzilla, uma mega explosão acontece, o que faz toda a montanha desmoronar, soterrando o Rei dos Monstros e abrindo o tão desejado caminho para Roma. Ao marcharem sobre o novo caminho aberto, um dos homens diz que apesar de Hannibal saber conseguir a vitória, talvez ele não saiba o preço a ser pago por isso.
E enfim chega o tão temido dia para os romanos, mas ao que parece eles não teriam que se preocupar apenas com Hannibal.